Então, para começar, eu chamo ao palco a professora Heloísa Bonfá. Ela é professora titular e atualmente diretora da Faculdade de Medicina da USP. É a primeira mulher a ocupar esse cargo aí em 110 anos de história da instituição. Foi também a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora clínica do Hospital das Clínicas, que é vinculado à Faculdade de Medicina. Então, professora, pesquisadora, diretora, tem uma bagagem imensa aí para compartilhar com a gente. Professora, muito bem-vinda. Será um prazer escutá-la. Por favor. Bom dia a todos. É uma honra muito grande estar aqui, agradeço o convite. E nós vamos falar a USP para quê e para quem, né? E a primeira coisa que eu queria falar é que eu acho que a USP é para todos, né? A universidade é para todos. No entanto, nem todos precisam ir para a universidade. Nós precisamos pensar que a universidade tem uma característica própria, que às vezes não combina com o perfil das pessoas e outras vezes não está na realidade daquela pessoa, nem no momento daquela pessoa. Então, a gente deve pensar a universidade como tendo acesso possível para todos, mas nós temos que pensar que a universidade precisa estar preparada para ajudar que as outras áreas que estão abaixo sejam muito boas, que elas cumpram o seu papel. E nós temos, no ensino médio, um problema seríssimo, que é a desistência. Os nossos alunos desistem quando eles chegam no ensino médio. E aí, qual é o papel da universidade? Vamos pensar na Unicamp. A Unicamp tem uma escola técnica, que ela é responsável e que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Porque, às vezes, a gente pensa que só a universidade traz a possibilidade de profissionalização, de vencer na vida, Não. O ensino técnico tem uma capacidade enorme de encantar, que muitas vezes a universidade não tem. Ele aproxima o que a pessoa faz da realidade do que ela vai exercer como profissão. E a universidade tem as pessoas, tem as condições para que ela pense também em chegar próximo do ensino médio, e eu penso que a USP, e já lancei esse desafio para o nosso reitor, ela precisaria fazer uma escola técnica. Ela precisa fazer uma escola técnica para que a gente atraia as pessoas para que elas fiquem no ensino médio, e algumas delas vão para a universidade, irão para a universidade. Outras terão capacidade técnica para se inserir na sociedade, sem necessidade de uma atuação na universidade. Então, esse é o primeiro desafio que eu gostaria de lançar, é que nem todo mundo tem que ir ou está na realidade da pessoa a possibilidade de fazer uma universidade. E para quem é? Bom, a universidade é essencial. Na verdade, a universidade é a fronteira de conhecimento de um país. É ali que se faz, principalmente na universidade, que se faz ciência. E um país sem ciência é um país com futuro incerto. Sem ciência, um país não evolui. E Carlos Chagas já falava que a universidade é a universidade porque ali se ensina porque se faz pesquisa. Lá, a universidade, que é a universidade, não um aglomerado de coisas que se ensina, ela faz pesquisa, ela ensina a pensar, ela ensina a análise crítica, que é muito mais importante do que pensar. Então, eu entendo que nós precisamos entender que os nossos alunos precisam ser ensinados a pensar, a ter análise crítica, e não serem apenas absorverem informação.
E qual é o motivo disso? Eu falo, por exemplo, na área de medicina, e vou falar muito dirigido na área de medicina, e depois o Esper vai falar muito mais amplo, mas eu vou falar da minha experiência na medicina. A medicina, nós começamos há uma década atrás, que tudo que a gente aprendia em 5 anos estava mudando. Depois 3 anos, depois 2 anos, e provavelmente daqui a pouco tempo, em 1 ano, uma recomendação que é feita, ela vai mudar. É muito dinâmica. Então, se nós não ensinarmos nossos alunos a aprender e se tornar um aprendiz contínuo, vai ser muito, muito difícil que essa pessoa consiga estar atualizada e na fronteira da ciência ao longo dos anos. Nós precisamos que as pessoas entendam que elas estão na universidade para receber o conhecimento, mas para ativamente questionar o conhecimento, ativamente fazerem crítica ao conhecimento, não aceitar isso por si próprio. Hoje nós temos tantos instrumentos onde nossos alunos podem facilmente pesquisar, não aceitar uma afirmação, como hoje é feita nas redes sociais, onde a gente pega uma informação pronta e não checa aquela informação. Isso não pode acontecer. As pessoas que estão na universidade estão lá justamente porque elas têm que aprender a questionar. Eu vi uma discussão de uma reitora de Harvard, onde ela fala que nós precisamos valorizar o PH do PhD, que é a filosofia. O PH do PhD tem um significado. É o significado que é ensinar não a pensar, porque todos nós sabemos pensar, mas é pensar como análise crítica, é pensar e avançar, não deixar as coisas acontecerem da mesma forma, pensar como a gente poderia fazer diferente. É isso que nós temos que brotar nos nossos alunos, nós temos que incentivar a isso. Então, esta é uma questão que nós temos que refletir. E aí nós vamos para uma segunda questão que nós temos que refletir. Como é que é o nosso currículo? O nosso currículo, nós juntamos os melhores professores e ficamos 2 anos, 1 ano, discutindo quando que nós vamos fazer a próxima mudança curricular. Quando nós terminamos a mudança curricular, o mundo já rodou 2 vezes. E nós estamos atrasados novamente. Nós temos que aprender a ser dinâmicos. Hoje, a mudança curricular, tem que acontecer. Primeiro, vamos parar de pensar que a mudança curricular tem que ocorrer em blocos. Nós temos que fazer um bloco, reunir todo mundo da universidade, discutir e aprovar. Isso leva muito tempo. A sociedade não aceita mais isso. A sociedade é dinâmica. E, portanto, as nossas mudanças curriculares, elas têm que ser contínuas. Elas têm que ocorrer ao longo do tempo, ao longo da necessidade, ao longo de um questionamento da sociedade. Isso, sim, é assim que nós temos que ter a nossa universidade. Ela tem que ser dinâmica. Se ela não for dinâmica, ela não vai acompanhar a movimentação que nós temos na sociedade. E, por falar em sociedade, nós temos que nos questionar, e acho que a gente tem que refletir, que as nossas universidades elas estão um pouco distante da sociedade. Um pouco distante em que sentido? A universidade ela tem que formar pessoas para responder às necessidades da sociedade. Ela está ali para questionar e para trazer soluções. Quando a gente só busca soluções internas ou só olha internamente, nós não estamos respondendo ao investimento que a sociedade faz, principalmente nas universidades públicas. E quando a gente fala isso, algumas pessoas pensam o seguinte: então, quer dizer que a universidade vai estar presente apenas para responder o que necessita, por exemplo, uma empresa? Não, não é isso. Nós podemos olhar a sociedade de várias formas. As empresas fazem parte.
e as empresas deveriam entender que a sociedade é, sim, um investimento para elas fazerem, para trazer as perguntas que são necessárias, e se nós tivermos a competência, nós vamos fixar talentos e nós vamos responder a uma necessidade da sociedade. Então, eu vejo que as empresas são, sim, uma fonte de sustentabilidade para a sociedade e são uma fonte de inspiração. Inspiração para o que nós temos que fazer, o que nós temos que perguntar. As empresas são realmente uma coisa muito interessante, mas elas não são o único foco que nós temos que olhar para a sociedade. Elas é muito além, elas são uma parte. As outras coisas nós temos que estar olhando para a sociedade, o que precisa, o que a sociedade precisa. Então, a gente pode citar alguns exemplos aqui, por exemplo, a USP, quando ela criou a pró-reitoria, né, de pertencimento, de inclusão e pertencimento. O que é isso? É uma resposta à sociedade, que não aceita mais que as pessoas não tenham o letramento, que as pessoas não entendam como lidar com essas questões. Então, quando se cria isso, eu entendo que é uma resposta à sociedade para que a gente possa avançar, trazer um exemplo de como lidar com isso e continuar caminhando de braços dados com a sociedade. Por outro lado, a sociedade nos vê como um castelo. Nós estamos fechados, de repente vem uma notícia, um transplante de útero, uma coisa super importante, é um orgulho para a sociedade, mas a gente tem pouca coisa e que a gente fica o tempo todo conectado. E eu acho que nós precisamos conectar. E aí nós temos algumas coisas que estão sendo feitas na USP, que eu acho que é importante para a sociedade, quando ela cria centros para responderem às necessidades da sociedade. Vejam, a formação de departamentos, eles são pessoas parecidas convivendo com pessoas parecidas. Isso não é solução. O que nós precisamos é que pessoas diferentes, com competências diferentes, se encontrem e busquem soluções. Então, o modelo departamento é um modelo que está ultrapassado. Para responder a um problema, não é um departamento, é uma coisa muito maior. Então, essa ideia da USP de trazer departamento, por exemplo, para estudar os problemas da Amazônia, que é coisa tão importante, que todos nós vamos falar, olha, quem não se preocupa com a Amazônia? A Amazônia do Brasil, a Amazônia do mundo. Todos nós nos preocupamos. Mas não é uma competência que vai resolver o problema da Amazônia. É um conjunto de competências que estão atendendo à necessidade da sociedade. Então, nesse contexto, eu acho que nós temos desafios aqui para frente. Nós precisamos estar próximas de outras unidades da USP e olhando muito para a sociedade, quais são as necessidades da sociedade, para que a gente possa realmente estar caminhando. E, com isso, eu entro um pouco na questão da medicina, né? Que a medicina é a área que eu estou, neste momento, como diretora, e a área que me preocupa. Me preocupa porque nós temos, hoje, uma faculdade que está no número 64 no ranking mundial, com muito orgulho, uma faculdade pública, onde a sociedade investe milhões de reais lá, mas ela tem um risco de perder esse protagonismo num tempo muito curto. E a gente está vendo, nós já vimos essa história. A gente deveria aprender com o que a gente já vivenciou. Nós já vimos essa história acontecer com a educação, né, o ensino fundamental. O que aconteceu com o ensino fundamental? Foram abertas inúmeras escolas privadas,
no vácuo da dificuldade das escolas públicas, os talentos mudaram para as escolas privadas e a escola pública nunca mais conseguiu ter o mesmo protagonismo. E as faculdades de medicina? As faculdades de medicina estão com esse risco. O investimento nas faculdades de medicina é muito alto. Nós temos equipamentos dolarizados, manutenções dolarizadas, e, hoje, uma defasagem de salário que é muito difícil se reverter. Com isso, próximo da Faculdade de Medicina da USP, em 5 anos, nós teremos, provavelmente, mais 4 escolas médicas privadas, onde nossos talentos, que são a âncora do ensino, vão ser convidados para darem aula, ganhando 4 vezes, pelo menos, o salário que nós conseguimos pagar. Qual é a previsão de a gente conseguir atrair e manter essas pessoas? Esta é uma preocupação muito grande, mas quase uma morte anunciada. Agora, quando você sabe que você tem esse desafio pela frente, não é esperar que o mundo vai resolver por você. Você tem que buscar quais seriam os caminhos para a gente reter e atrair talentos, que é o grande objetivo dessa gestão. O que é que nós estamos trabalhando? Nós temos que pegar aquilo que é, para nós, a maior missão. A maior missão da nossa faculdade é ensinar, né? Nós temos lá professores, grandes professores. E nós temos como ensinar, nós temos a possibilidade de trazer para a nossa instituição recursos ensinando. E aí eu tenho um desafio, porque as pessoas me perguntam, você, então, é a favor de cobrar na escola pública? Não. Eu acho que a escola pública é um bem que nós conseguimos, esperaria que todo mundo pudesse realmente estar lá na escola pública, mas o caminho para se resolver não está em fazer naquilo que é bom, está em a gente fazer uma coisa diferente. Eu falo no hospital, 80% da área do Hospital das Clínicas não é ocupada, ou mais, não é ocupada por nossos alunos. 80%. Por que eu vou tirar aquilo que já tem, que está dando certo, e não vou usar essa área para que eu possa oferecer para outras pessoas, outros alunos, que tragam um recurso, que melhorem a capacidade dele e tragam um recurso que nos dê sustentabilidade? Então, nós estamos trabalhando com isso. Nós estamos trabalhando com a formação de graduandos externos, com cursos de atualização, que tragam um recurso, melhorem a qualidade dele, e, com esse recurso, já no primeiro ciclo que nós vamos fazer, nós já vamos reformar as áreas para os alunos, nós já vamos melhorar a área de simulação. Então, nós temos que ser criativos para buscar soluções. Nós temos inúmeras possibilidades de cursos de formação, de capacitação. Nós temos uma escola dentro da faculdade que é credenciada pelo MEC, dentro do complexo HC, que é credenciada pelo MEC, e essa escola tem a capacidade de capacitar profissionais de saúde. Com este programa que nós fizemos, 10% do valor, 10% das vagas são gratuitas, 10% do valor vai para permanência estudantil, e nós reconhecemos aqueles talentos que estão trabalhando, 40% da verba, e 35% da verba é para a gente realmente melhorar a nossa área de ensino. Quando a gente faz isso, nós estamos ganhando os dois lados. A sociedade ganha, porque quem foi lá vai ser melhor formado, e nós ganhamos muito, porque nós conseguimos reter talentos. Nós também estamos trabalhando, por exemplo, de pesquisa clínica. Graças ao nosso reitor, nós ganhamos um prédio de 50 milhões de reais que nós vamos construir em pesquisa clínica. Como é que é feita a pesquisa clínica hoje? Uma pessoa que é professor lá, ela pega os pacientes do HC,
faz uma pesquisa num outro hospital fora, privado, ela ganha um dinheiro, que é justo, ela está trabalhando, e o hospital privado ganha a maior parte dessa verba. Se nós não estruturarmos a nossa pesquisa clínica, não tem campo maior, não tem um número maior de pacientes que nós temos no complexo HC. Ao mesmo tempo, nós damos para o nosso paciente a possibilidade de acesso a medicações novas, eles vão conseguir estar realmente tendo todo esse valor, e, com isso, a gente vai conseguir trazer a nossa sustentabilidade. Então, o que eu gostaria de deixar aqui de mensagem é que a USP é para todos, mas ela não precisa dar universidade para todos, ela tem que dar algumas coisas. Uma iniciativa do governador agora, por exemplo, de dar bolsa para os alunos das letras, para eles estarem nas escolas públicas, muda. Imagine um aluno da USP, das letras, vão estar nas escolas públicas, na sala de aula. É isso. Nós temos que sair dos muros para que a nossa universidade realmente exerça esse papel. Muito obrigada.